Por décadas, objetos que circundam estrelas habitaram o reino da ficção científica. Estruturas colossais envolvendo estrelas inteiras, capazes de capturar toda a sua energia. Imaginadas por Freeman Dyson em 1960, elas pareciam um sonho distante de civilizações alienígenas super avançadas. Eventualmente, essa infraestrutura provavelmente cercaria toda a estrela, e Dyson concluiu que uma assinatura poderia ser detectada como um destaque de radiação infravermelha. Hoje, esse sonho parece estar mais próximo da realidade. 2 grupos de astrônomos analisando milhões de estrelas descobriram sinais intrigantes em 60 delas. Inexplicáveis por processos naturais conhecidos, a descoberta sugere a possível presença dessas megaestruturas, assim como Dyson previa. Estaríamos à beira de confirmar a existência de vida extraterrestre altamente desenvolvida? Desde que a humanidade começou a olhar para as estrelas, temos nos perguntado se estamos sozinhos no universo. Essa curiosidade levou os cientistas a desenvolverem métodos cada vez mais sofisticados para procurar sinais de vida além da Terra. Recentemente, um grupo de pesquisadores decidiu dar um passo além. Em vez de procurar por planetas habitáveis ou sinais de rádio, eles estão buscando evidências de estruturas enormes que civilizações muito avançadas poderiam ter construído no espaço. Isso porque não há como fugir desse caminho. A energia é um passo importante para evitar o fim de uma civilização, pois ela está 100% correlacionada às suas necessidades. Inclusive, nós humanos estamos numa corrida contra o tempo buscando formas novas de gerá-la para evitar nossa extinção. Entre elas, existe a fusão nuclear, que é muito mais eficiente que a fissão que usamos hoje, e é considerado o santo graal da energia limpa, já que tem o potencial de gerar quantidades gigantescas de energia sem queimar combustíveis fósseis e nem deixar lixo nuclear ou resíduos para trás. Como pode-se ver, a energia é essencial para a sobrevivência, e escalando essa ideia, é de se esperar que essa necessidade em algum momento seja tão grande que escale para um nível estelar, e é nesse cenário que as esferas de Dyson entram. Propostas pela primeira vez pelo físico e matemático Freeman Dyson, em 1960, foi imaginado que uma civilização altamente desenvolvida poderia querer aproveitar toda a energia de sua estrela. Eu usei a palavra em meu artigo sobre a ciência de biosfera artificial para descrever essas possíveis atividades alienígenas, sendo biosfera apenas uma região habitada, e chamei de biosfera artificial algo que irradiaria na faixa do infravermelho. Os escritores de ficção científica pegaram essa frase e imaginaram-na como um objeto esférico rígido, onde os alienígenas viveriam em algum tipo de estrutura rígida artificial em torno de uma estrela, o que não era exatamente o que eu tinha em mente. Mas, de qualquer forma, isso se tornou um objeto favorito dos escritores de ficção científica. Eles o chamam de esfera de Dyson, um nome do qual eu não aprovo totalmente, mas, de qualquer maneira, estou preso a isso. Para fazer isso, essa civilização poderia construir uma esfera gigante ao redor da estrela, capturando toda a sua luz e energia. Levando essa possibilidade a sério, um grupo internacional de pesquisadores da Suécia, Índia, Reino Unido e Estados Unidos iniciaram um projeto chamado Hephaestus para procurar sinais dessas esferas no espaço. Mas como exatamente os cientistas procuraram por algo que nunca foi visto antes? A resposta está nos dados que já temos. Os telescópios na Terra e no espaço coletam enormes quantidades de informações sobre estrelas e galáxias distantes. Os pesquisadores decidiram analisar esses dados de uma nova maneira, procurando por sinais que poderiam indicar a presença de uma dessas esferas. Na teoria, uma esfera de Dyson completa bloquearia toda a luz visível de uma estrela, mas os cientistas acham mais provável encontrar esferas parcialmente construídas. Essas esferas incompletas deixariam passar alguma luz e também emitiriam uma grande quantidade de calor, que seria detectável como radiação infravermelha. E é esse excesso de radiação infravermelha que os pesquisadores passaram a procurar nos dados de sondas e telescópios.
Para realizar essa busca, a equipe examinou informações de 3 grandes pesquisas astronômicas, entre elas a Gaia, 2MASS e o WISE. Essas pesquisas coletaram dados de milhões de objetos no céu, medindo sua luz em diferentes comprimentos de onda. Analisar toda essa informação é um trabalho imenso. Então, os cientistas desenvolveram um método especial, uma espécie de filtro para identificar os objetos mais promissores. A busca começou com milhões de estrelas e outros objetos celestes, e com o tempo foi eliminando aqueles que não se encaixavam no que se esperaria ver de uma esfera de Dyson. O processo extremamente complexo levou em conta vários fatores, como a quantidade de luz infravermelha emitida, a posição do objeto no céu e também a mudança do seu brilho ao longo do tempo. Imagine tentar encontrar uma agulha em um palheiro do tamanho de uma cidade. Essa é a escala do problema que os cientistas enfrentaram. O primeiro passo foi procurar por objetos que emitem mais luz infravermelha do que o normal, pois uma esfera de Dyson, mesmo que parcialmente construída, absorveria muita energia de sua estrela e emitiria novamente como calor, que observamos como luz infravermelha. Mas essa foi apenas a primeira etapa, porque muitos objetos naturais, como nuvens de poeira ao redor de estrelas jovens, também emitem excesso de luz infravermelha. Outras dessas estrelas estão passando por fases de suas vidas em que naturalmente emitem mais calor. Logo, foi necessário desenvolver métodos para diferenciar esses casos naturais de possíveis estruturas. Outro fato complicador é que as esferas de Dyson, se existirem, provavelmente não seriam estruturas sólidas completas. Seria mais provável encontrar estruturas parciais ou conjuntos de satélites orbitando uma estrela. Isso significa que os sinais que eles procuram podem ser mais sutis e variados do que inicialmente se pensava. À medida que o projeto refinava os dados, o número de candidatos potenciais foi diminuindo drasticamente. De 5 milhões de objetos iniciais, a lista foi reduzida para algumas centenas que mereciam uma investigação mais detalhada. Então, cada um desses candidatos foi examinado individualmente pelos cientistas. Eles compararam cada um desses objetos com modelos de como uma esfera de Dyson poderia aparecer em nossos telescópios e também tiveram que pensar em todas as possíveis explicações naturais para as características incomuns de cada objeto, um esforço que levou meses de trabalho intenso. O resultado final desse processo foi uma lista muito pequena de objetos que os pesquisadores não conseguiram explicar facilmente com fenômenos naturais conhecidos. Após o extenso processo, eles chegaram a um resultado surpreendente de 7 estrelas numa distância de até 900 anos-luz da Terra, e 53 candidatos entre estrelas maiores, incluindo algumas semelhantes ao Sol na distância limite de até 6.500 anos-luz, totalizando 60 estrelas. Primeiramente, todas as mais próximas parecem ser estrelas anãs vermelhas, também conhecidas como estrelas tipo M. As anãs vermelhas são as estrelas mais comuns em nossa galáxia, mas também são as menores e mais frias. Isso torna a descoberta ainda mais curiosa, pois não é o tipo de estrela onde os cientistas esperariam encontrar uma civilização avançada construindo qualquer tipo de megaestrutura. Cada uma dessas candidatas emite uma quantidade incomum de luz infravermelha, mais do que seria esperado para uma estrela anã vermelha normal. É como se algo estivesse cercando essas estrelas e absorvendo parte de sua energia e reemitindo-a como calor. Exatamente o tipo de sinal que os cientistas esperavam de uma esfera de Dyson parcialmente construída. Outro fato curioso nesses candidatos é como eles se comportam ao longo do tempo. Estrelas jovens costumam ter variações de brilho, mas esses objetos parecem manter um brilho constante. Isso é bem comum e adiciona mais mistério. Os pesquisadores também consideraram a possibilidade de que esses objetos pudessem ser galáxias distantes em vez de estrelas próximas. No entanto, suas características não correspondem ao que esperaríamos ver em galáxias, tornando essa explicação improvável. Agora, eles esperam fazer novas observações, entre elas utilizando o telescópio James Webb, que com sua capacidade, quem sabe pode encontrar o que tanto buscamos por todo esse tempo e finalmente descobrir que não estamos sozinhos no universo.